Olá! Vamos hoje falar a respeito de potenciação. Potenciação é um assunto da matemática básica bem simples e que, infelizmente, leva uma série de alunos a ter dificuldades e, consequentemente, a ter problemas na resolução de exercícios. E não só em matemática, como também em física, em química. Muitas vezes um aluno erra porque erra um problema de física porque simplesmente não consegue desenvolver um cálculo que aparece lá uma propriedade de potência. Então vamos entender um pouquinho a respeito de potenciação. Tá? É bastante útil e não é tão difícil quanto parece. Vamos pensar o seguinte: quando você fala a respeito de potenciação, na verdade você está falando sobre multiplicação. Esse é o básico das potências, né? Uma potenciação nada mais é do que uma multiplicação. Só que, em especial, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Multiplicação de fatores iguais. Isto é o básico da potência, da potenciação. Existem determinados detalhes que você vai chegar e falar assim, nossa, mas isso não é uma multiplicação. Mas, basicamente, a potenciação é isso. Nós podemos entender a potenciação como algo assim. Digamos que você tenha o numeral 3 multiplicado por ele mesmo. Então, 3 vezes 3. Ora, isto aqui é uma multiplicação de fatores iguais. Então, eu posso indicar isto aqui escrevendo o numeral 3. Quantas vezes ele apareceu nesta multiplicação? 1, 2. Então, seria o numeral 3 elevado ao expoente 2. Ora, numa potência, isto aqui é uma potência, você tem duas partes. O numeral aqui de baixo é a base. E o numeral aqui de cima é o expoente. Muito bem. Notem o seguinte: a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, a base indica o fator, ou seja, o numeral que está sendo multiplicado. Isso significa que eu estou pegando o numeral 3 para multiplicar. 3 é o fator da minha multiplicação. O expoente indica o número de vezes que o fator, vamos escrever assim, ó, número de vezes que o fator multiplica a si mesmo. O fator multiplica a si mesmo. Ou seja, eu vou pegar o numeral que está aqui embaixo, o 3, e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. E aí começa a confusão, né? Eu vou pegar o numeral 3 e multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então eu tenho 3 vezes 3. Tem que tomar muito cuidado, eu percebo isso quando estou dando aula e faço perguntas para o pessoal na sala, ou quando eu estou corrigindo uma prova, que é muito comum aparecer o seguinte erro. Veja, é 3 elevado à segunda potência, o cara chega lá e faz assim, ó, 3 vezes 2. Isso está errado. Ora, se eu quero fazer 3 vezes 2, por que raios eu escreveria nessa forma? Não é verdade? 3 vezes 2 é uma multiplicação simples, nada de especial nela. Não tem por que ser escrita assim. Quando você tem uma potência, um numeral elevado a outro numeral, você vai pegar a base, colocar essa base numa multiplicação, repetindo-a quantas vezes aparecerem aqui no expoente. Ou seja, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Imaginem vocês que nós tenhamos algo assim, ó, 4 elevado à quinta potência. 4 é a base,
5 é o expoente. A base indica o fator que está sendo multiplicado. Ou seja, eu vou pegar o numeral 4 e multiplicar por si mesmo 5 vezes. Então, 4 elevado à quinta potência é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes o 4. Legal? Eu não posso encarar esse 4 elevado à quinta potência como sendo 4 vezes 5, porque não faz sentido. Se eu quisesse 4 vezes 5, se isto aqui fosse 4 vezes 5, eu escreveria assim, não assim. Portanto, no way, isso não representa a realidade. 4 elevado à quinta potência é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes o 4 tem que aparecer multiplicando por ele mesmo. Legal? Então, isso é potenciação. Tá? Nós costumamos ler isso assim, ó, 3 elevado à segunda potência, 4 elevado à quinta potência. Muitas vezes a gente abrevia a maneira de falar como 3 elevado ao quadrado, tá? Ou 3 elevado a 2. Isso faz os matemáticos se retorcerem, né? Mas é legal provocar os matemáticos, né? 3 elevado a 2, 4 elevado a 5, mas para falar bonitinho seria 4 elevado à quinta potência, 3 elevado à segunda potência ao quadrado, pode, eles não ligam para isso não. Legal? Algumas propriedades são importantes. Notem o seguinte, algumas propriedades, antes de falar das propriedades. Imagine que eu tenho aqui o numeral 7. Imagine que esse 7 faça parte de uma multiplicação. Eu estou afirmando para vocês, ele está aqui multiplicando a si mesmo. Bom, se ele está multiplicando a si mesmo, ele é a base. Porque o fator, aquele que se multiplica por si mesmo, é a base. Então 7 é a base. Quantas vezes ele está aparecendo nessa multiplicação? Mas, Bira, aí não tem multiplicação. Pera lá. Você precisa ter mente aberta. Se eu estou dizendo que existe uma multiplicação aqui, existe uma multiplicação. A matemática é muito baseada em definições. Você chega, define algo, e a partir do momento que você define algo, desde que você não infrinja lei nenhuma, aquele algo é verdadeiro. Então, se eu estou dizendo assim, seja 7 multiplicando por si mesmo, tal qual apresentado, e eu só escrevi 7. Bom, então ele está multiplicando por si mesmo. Legal. Se ele está multiplicando por si mesmo, ele é a base. Quantas vezes ele aparece nessa multiplicação? Vamos contar. Ai, Bira, você está nos chamando de burros. Não, eu estou fazendo uma dedução matemática. Vamos lá. Quantas vezes o 7 aparece aqui para multiplicar a si mesmo? Uma. Pronto, acabou. Uma. Então, o que é que indica o número de vezes que o fator multiplica a si mesmo? Não é o expoente? Então, esse 7 aqui é 7 elevado à primeira potência. Portanto, o numeral, qualquer que seja ele, pode sempre ser representado por uma potência que é elevada à unidade. Então, 7 é a mesma coisa que 7 elevado à primeira. 2 é a mesma coisa que 2 elevado à primeira. Não é verdade? A é a mesma coisa que A elevado à primeira. Z é a mesma coisa que Z elevado à primeira. Isso não pode ser esquecido. É uma propriedade ultra básica, é uma coisa bobinha, mas ela é extremamente importante. Uma definição também tem que ser feita, senão você não consegue resolver outros problemas. Vamos lá. Um numeral qualquer, x, eu adoro x como numeral qualquer, elevado a zero, como é que eu leio isto? X elevado a zero. Se você quiser dar uma de intelectual, você pode falar x elevado a zerésima potência. Eu acho isso bobeira. Mas x elevado a zero. X elevado a zero, eu posso encarar x elevado a zero como sendo a unidade. Note que x indica um numeral qualquer. Portanto, um numeral qualquer elevado à potência zero é igual a 1, é igual a unidade. Poxa, mas por que essa definição? Daqui a pouco nós veremos por que essa definição. Legal? Eu também preciso conhecer algumas propriedades, aqui nós temos algumas definições, mas precisamos conhecer algumas propriedades. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenha a seguinte expressão. Eu quero fazer 3 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à quinta potência. Bom, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos lá. 3 elevado ao quadrado seria o numeral 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, 3 vezes 3. Não é? Isso aqui, 3 vezes 3, é 3 elevado ao quadrado. Muito bem. O numeral 3 elevado à quinta seria 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 seria 3 elevado à quinta potência. O numeral 3 elevado o numeral 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, aqui é 3 ao quadrado, aqui é 3 à quinta, e eu estou multiplicando 3 ao quadrado por 3 à quinta. Legal. Ora, eu tenho aqui uma multiplicação de fatores iguais. Ora, o que é uma multiplicação de fatores iguais? A potência. Então, que fator está se multiplicando aqui? O 3. Então, esse 3 é a base. Quantas vezes ele aparece nessa multiplicação aqui? Bom, ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse numeral é 3 elevado à sétima. Legal? Com isso, nós conseguimos perceber que este resultado da multiplicação, olha aqui, a multiplicação original qual era? 3 ao quadrado vezes 3 à quinta. Eu obtive como resultado 3 elevado à sétima. Ora, o que é isto? É 3 elevado a 2 mais 5. Ou seja, quando eu quero multiplicar potências de mesma base, eu conservo a base. Estou multiplicando 3 ao quadrado por 3 à quinta, a base é 3, o resultado terá a base 3. E somo os expoentes. Olha lá, 2 mais 5. 2 mais 5, que vai dar 7. Então, quando você tem uma multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Legal, né? Legal. Eu achei interessante. Da mesma maneira que nós temos uma propriedade, né, para fazer a multiplicação de potências, também existe uma propriedade para fazer a divisão das potências. Tá? Vamos dar uma limpadinha aqui na tela para prosseguirmos. Muito bem. Vamos supor que eu tenha 9 elevado à sétima dividido por 9 elevado à quarta. Muito bem. Vamos desdobrar isso para entender o que está acontecendo. Aqui no numerador, eu tenho o numeral 9 multiplicando por si mesmo 7 vezes. Então, é 9 vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9, vezes 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero dividir isto por 9 elevado à quarta. Ou seja, 9 vezes 9, vezes 9, vezes 9. Legal. Ficou fácil de fazer, né? Note que eu tenho aqui 9 em cima, 9 embaixo, eu posso cancelar. 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 Legal? Então, o que sobrou aqui para mim? 9, que multiplica por ele mesmo 3 vezes. Ora, 9 é o fator.
E ele está multiplicando por si mesmo 3 vezes. Então é 9 a terceira. Portanto, 9 elevado à sétima dividido por 9 elevado à quarta é 9 elevado à terceira. Ora, notem que foi feita uma operação aqui também. Eu tinha uma divisão de potências de mesma base, e o que aconteceu? Eu conservei a base, 9. Aí eu peguei o expoente do numerador, que é 7, e subtraí o expoente do denominador, que é 4. Note que 7 menos 4 é 3. Pronto, acabamos de descobrir uma nova razão, né, uma nova propriedade das potências. Tá? Se eu multiplico potências de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Se eu divido potências de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Beleza? Com isso, eu já tenho condições de mostrar a vocês por que a propriedade do qualquer base elevada ao expoente zero é igual a 1. Dá uma olhada, ó. Vamos pensar. Vamos pegar como um exemplo. Eu não estou aqui com o objetivo de mostrar rigor matemático. Eu quero fazer algo prático que você entenda. Tá? Deixa o rigor matemático para os professores de matemática, com suas demonstrações e tudo mais. Não que isso não seja importante, isso é extremamente importante. Mas agora, nosso objetivo é entender o negócio. Então vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, 8 elevado à terceira dividido por 8 elevado à terceira. Ora, eu sei que se eu tenho uma fração com numerador e denominador iguais, o resultado é 1. Qualquer numeral dividido por si mesmo dá 1. Então, esta fração aqui vale 1. Mas, por outro lado, aplicando a propriedade que eu acabei de demonstrar, note, 8 elevado à terceira é 8 vezes 8 vezes 8. Dividido por 8 elevado à terceira, 8 vezes 8 vezes 8. Tá? Então, 8 por 8 cancela, aqui cancela também, aqui cancela também. O que sobrou no numerador? A unidade. O que sobrou no denominador? A unidade. E 1 dividido por 1 dá 1. Note também que eu posso encarar isso aqui com a propriedade. Olha lá. Divisão de potência de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Portanto, o que nós temos aqui? 8 elevado a zero. Ora, então, nós estamos enxergando claramente que 8 elevado a zero é igual a 1. Isso explica, portanto, aquela propriedade do expoente zero. Uma outra coisa que vocês podem observar aqui é o seguinte. Notem que isso está claro aqui, ó. Eu poderia escrever isso aqui assim, ó. 9 elevado à sétima mais menos 4. Não é verdade? 9 elevado à sétima mais menos 4. Por que eu posso escrever assim? Porque mais com menos dá menos, portanto, subtrair é a mesma coisa que somar o oposto. Legal. Mas uma soma de expoentes me indica um produto de potências. Não é isso? Uma soma de expoentes indica um produto de potências. Então, esse 9 elevado à sétima mais menos 4 vai ser indicado como? Como que eu posso indicar isso? Aqui entra uma outra propriedade interessante das potências. Quer ver uma coisa? Imagine que eu tenha algo assim, ó. 3 elevado à quarta. Legal? 3 elevado à quarta. Agora eu quero fazer assim, ó. 1 dividido por 3 elevado à quarta. Legal? 1 dividido por 3 elevado à quarta. 1 posso encarar como 3 elevado a zero. Dividido por 3 elevado à quarta.
Ora, estou dividindo potências de mesma base, então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 3 elevado a 0 dividido por 3 elevado a quarta é 3 elevado a 0 menos 4. Então, isso aqui seria 3 elevado a menos 4. Portanto, um expoente negativo está me indicando uma mudança de posição do numerador para o denominador ou vice-versa. Não é? Olha aqui, ó, 3 elevado a menos 4 é igual a 1 dividido por 3 elevado a quarta. Então, por exemplo, se eu tiver 1 dividido por 8 a terceira, isso aqui é igual a mesma coisa que 8 elevado a menos 3. Da mesma maneira, eu poderia escrever algo assim, ó, 1 dividido por 10 elevado a menos 2 é igual a 10 elevado ao quadrado. Então, ali em cima, isto aqui seria 9 elevado à sétima vezes 9 elevado a menos 4, que é igual a 9 elevado à sétima vezes 1 dividido por 9 elevado à quarta. Peguei o 9 a menos 4 no numerador, aqui o denominador era 1, e ele virou 1 dividido por 9 elevado à quarta. Ou seja, na prática, o que aconteceu aqui? O denominador original virou o numerador e o numerador original virou o denominador. Portanto, um expoente negativo indica inversão do número. Se você tem uma fração A dividido por B, e você escreve isso na forma B dividido por A, nós dizemos que você inverteu a fração. Nós dizemos que B dividido por A é o inverso de A dividido por B. Ora, como que você pode fazer isso? Como é que você inverte uma fração? Você pode inverter uma fração elevando numerador e denominador a menos 1. Porque se você elevar numerador e denominador a menos 1, você está invertendo a fração. Portanto, o expoente negativo indica a troca da potência do numerador para o denominador ou vice-versa. Vamos dar mais um exemplo. Vamos supor que eu queira calcular o valor de 3 elevado a menos 2. Beleza. Qual é o denominador desse 3 elevado a menos 2? Ora, o denominador aqui é 1. Então, o que eu vou fazer? O numerador vai virar denominador e o denominador vai virar numerador. Então, nós vamos ter aqui 1 dividido por 3 ao quadrado. Portanto, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Logo, expoente negativo indica troca de posição de numerador e denominador. Eu sempre posso pegar uma potência do numerador e escrevê-la no denominador, bastando trocar o sinal do expoente. Eu sempre posso pegar uma potência do denominador e escrevê-la no numerador, trocando o sinal do expoente, certo? E quando eu escrever algo assim, 1 dividido por alguma coisa, isso aqui é chamado o inverso ou o recíproco dessa coisa. Então, 1 nono, 1 dividido por 9, é o inverso de 9. É o recíproco de 9. Legal? E eu sempre posso representar o recíproco como uma potência com expoente negativo. Muito bem. Outra propriedade extremamente importante é a potência de potência. Vamos supor que você tenha 3 ao quadrado elevado à terceira potência. É só você manter a tranquilidade e aplicar as regras que foram ensinadas. Ora,
3 ao quadrado elevado à terceira. Caramba, o que eu faço agora? O que é isso? Calma, calma. Você tem uma base, que é isto aqui. Isto é a base. Ah, mas tem uma potência na base. E daí? Isto aqui é o expoente. Vamos nos lembrar de que a base é o fator que está sendo multiplicado. E o expoente indica quantas vezes esse fator está sendo multiplicado. Então eu quero pegar 3 ao quadrado e multiplicar por si mesmo 3 vezes. Então eu vou fazer assim, ó. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é a base. Eu estou multiplicando a base por si mesma 3 vezes. Ora, mas eu cheguei aqui a um produto de potências de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 2 mais 2, que vai ser igual a 3 elevado a 6. Olha que interessante. Vamos fazer isso de novo? Imagine que eu tenha 7 elevado à quinta elevado ao quadrado. Vamos lá. Com tranquilidade. Eu vou pegar a base, que é 7 elevado à quinta, e multiplicar por ela mesma 2 vezes. Então, 7 elevado à quinta vezes 7 elevado à quinta. 2 vezes apareceu a base aqui. Ora, mas isto é um produto de potências de mesma base. Então, conservo a base e somo os expoentes. 5 mais 5. Portanto, eu obtive aqui 7 elevado à décima. Pegaram a regrinha? É simples, não é? A regrinha qual é? É você pegar este expoente da base e multiplicar por este expoente da potência. Aqui, ó. 7 elevado à quinta elevado ao quadrado. É 7 elevado a 5 vezes 2. Então, se você tem 3 ao quadrado elevado à terceira, você conserva a base e multiplica os expoentes. Portanto, vai ficar 3 elevado à sexta. Se você tem 7 elevado à quinta elevado ao quadrado, você conserva a base e multiplica os expoentes. Portanto, vai obter 7 elevado à décima. Legal, né? Tomem cuidado. Eu vou escrever aqui. Cuidado. Muito cuidado. Às vezes, aparece para você num problema algo assim. Eu vou fazer o mesmo lá de cima. 3 ao quadrado à terceira. O que está diferente entre o que eu acabei de escrever e o que está lá em cima? Eu não pus os parênteses. Então, cuidado. Isto é diferente disto. Ok? Quando você coloca os parênteses, esse 3 aqui é expoente desta potência toda aqui. Quando você escreve sem os parênteses, esse 3 aqui é expoente desse 2 aqui. Então, esse 3 elevado ao quadrado, esse 3 elevado a 2 elevado à terceira é 3 elevado à oitava. Por quê? Porque 2 elevado à terceira é 8, né? 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é 3 elevado à oitava. Quando você coloca os parênteses, você conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, notem que
Isto sem parênteses é 3 à oitava. Isso com parênteses é 3 à sexta. Portanto, são coisas diferentes. Tomem muito cuidado. Isso daí é algo que quebra as pernas de quem não domina as propriedades das potências. Ó, vamos lá. 4 elevado à quinta elevado ao quadrado. E 4 elevado à quinta, parênteses, elevado ao quadrado. São coisas diferentes. Ora, o que é 4 elevado à quinta elevado ao quadrado? Bem, 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Portanto, 4 elevado a 5 elevado ao quadrado é 4 elevado à 25ª potência. Aqui eu tenho os parênteses, então o que eu faço? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. 5 vezes 2 dá 10, o que me dá 4 elevado à décima. Portanto, precisa ser muito, muito, muito atento quando você está fazendo essa propriedade de potência de potência. Legal? Observe com atenção se tem parênteses ou não. Se houver parênteses, conserva a base e multiplica os expoentes. Não havendo parênteses, resolva primeiro o que está lá em cima, para depois resolver o que está embaixo. Legal? Uma outra coisa importante a destacar aqui é o que acontece quando a base é negativa. Nós vimos o que acontece quando o expoente é negativo, mas e quando a base é negativa? Vamos ver então o que acontece com a base negativa. Vamos supor menos 3 elevado ao quadrado. O que é isto? Isto aqui é menos 3 vezes menos 3. Ou seja, é menos 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. O fator menos 3 tem que aparecer 2 vezes. Menos 3 aparece 2 vezes. Bom, façamos essa conta. Olha lá. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então, menos 3 elevado ao quadrado é mais 9. Vamos fazer menos 3 elevado à terceira potência. Então, agora o menos 3 tem que aparecer multiplicando 3 vezes. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha lá. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 dá 27. Então, menos 3 elevado ao cubo dá menos 27. Vamos lá. Menos 3 elevado à quarta. O que é menos 3 elevado à quarta? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Quer dizer, a base menos 3 tem que aparecer multiplicando 4 vezes. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. E 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, mais 81. Vamos ver menos 3 elevado à quinta potência. O que é isso? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O menos 3 tem que aparecer se multiplicando 5 vezes. Então, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Notaram um padrão aqui? Eu estou usando uma base negativa. Base negativa. Então, eu tenho aqui uma base negativa elevada a expoente par. O resultado foi positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar. O resultado foi negativo. Base negativa elevada a expoente par. O resultado foi positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar. Resultado negativo.
Então a regra aqui é a seguinte: se você tem uma base negativa elevada a expoente par, o resultado é positivo. Se você tem uma base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado é negativo. Legal? Então, vamos sistematizar isso. Você está trabalhando com base negativa. Se essa base negativa tiver expoente par, o resultado é positivo. Se você tiver uma base negativa elevada a expoente ímpar, então você terá resultado negativo. Tá? Isso é extremamente importante. Isso não pode esquecer na hora de fazer as contas, que leva a erros terríveis também. E aqui, senhores, tem outro detalhe que tem que tomar um cuidado tremendo. Um cuidado tremendo. Aqui, de novo, nós temos que destacar algo que pode dar errado. Tá? Então, vamos lá a outro cuidado extremamente importante. Veja só. Isto aqui, deixe-me ver, menos 2 elevado ao quadrado. É diferente disto aqui, menos 2 elevado ao quadrado. De novo, os malditos parênteses fazendo a diferença. Se você tem menos 2 elevado ao quadrado, você está pegando o numeral negativo menos 2 e elevado ao quadrado. Portanto, base negativa elevado a expoente par dá um resultado positivo. Portanto, o resultado disso aqui será positivo. E 2 ao quadrado é 4. É só fazer menos 2 vezes menos 2. Né? Menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. Legal? Agora, sem os parênteses, isto aqui é menos esta potência. Ou seja, é menos 2 vezes 2. Perceberam? Esse menos faz parte da base. Este menos, não. Esse menos está fora. Qual é a base neste primeiro caso? A base é menos 2. Então é menos 2 elevado ao quadrado. Vai dar mais 4. Qual é a base nesse segundo caso? É 2, porque o menos está fora. 2 é a base, então é 2 ao quadrado. O resultado sem os parênteses é menos 4. Isso vai te confundir, portanto você precisa observar isso com muita atenção quantas vezes forem necessárias, porque isso vai levar à confusão e você corre o risco de errar problemas se estiver desatento em relação a isso. Então, com os parênteses, é menos 2 elevado ao quadrado. Portanto, base negativa elevada a expoente par, resultado positivo. Sem os parênteses, é 2 elevado ao quadrado com o sinal de menos lá. Então, 2 ao quadrado é 4 e o sinal de menos continua lá. Então, dá menos 4. Então, tome muito cuidado com essa propriedade. Essa propriedade é extremamente perigosa na hora de resolver alguma coisa. Legal? Deixe-me pensar. O que mais que falta? Claro. Falta isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 3 vezes 5 elevado ao quadrado. O que é 3 vezes 5 elevado ao quadrado? Você poderia pensar assim. Bom, 3 vezes 5 é 15 elevado ao quadrado. E 15 elevado ao quadrado é 225. Né? O que é? Deixa eu fazer direitinho aqui. Vamos apagar isso aqui. É 15 vezes 15, que é igual a 225. Legal.
Mas eu queria achar uma maneira alternativa de fazer isso. Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer uma ramificação por aqui, ó. O que é este 15 aqui? Este 15 aqui é 3 vezes 5. Concorda? Vezes... O que é esse 15 aqui? Esse 15 aqui é 3 vezes 5. Eu também poderia pensar assim, ó. Qual é a base? 3 vezes 5. Então eu vou pegar esta base e ela tem que aparecer 2 vezes na multiplicação. Então 3 vezes 5, que a base está aqui, 3 vezes 5, que a base está aqui, apareceu 2 vezes. Legal. Vamos reagrupar isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Como é uma multiplicação, eu posso alterar a ordem dos fatores aqui. Então eu vou escrever isso assim, ó. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Legal? Mas o que é 3 vezes 3? Eu sei que 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. E eu sei que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Ah, olha que legal. Então 3 vezes 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ou seja, quando você tem um produto elevado a uma potência, esse expoente pertence aos dois fatores. Né? Então a potência do produto é igual ao produto das potências. Não é? Quer ver? Ó? Vamos fazer assim, ó. 7 vezes 8 elevado à quinta. É só você fazer assim, ó. 7 elevado à quinta vezes 8 elevado à quinta. Tá? A mesma coisa serve para divisão. Se você tiver 2 terços elevado à terceira. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à terceira dividido por 3 elevado à terceira. Portanto, a potência do produto é igual ao produto de potências. E a potência da divisão é igual à divisão de potências. Legal? Quando você tem um produto elevado a um expoente, o expoente pertence aos 2, 3, 4 fatores daquele produto. Quando você tem uma fração elevada a um expoente, esse expoente pertence ao numerador e ao denominador ao mesmo tempo. Certo? Para encerrar as propriedades das potências, o que acontece quando a potência é uma fração? Aí é assim, ó. Vamos supor que eu tenha 3 elevado a 2 terços. Tá? Eu tenho aqui uma base, que é 3, elevado a um expoente fracionário. Não é? O expoente agora é uma fração. Isto aqui deve ser convertido em uma raiz. Uma raiz, toda vez que você tiver um expoente fracionário, você vai ter uma raiz. Agora, como que eu vou montar essa raiz? A base permanece. Está aqui. A base é 3 aqui, vai permanecer 3 dentro da raiz. Agora, o expoente 2 terços vai fazer assim, ó. Fica por cima quem está sempre por dentro. E fica por baixo quem está por fora. Olha que legal. Tá? 3 elevado a 2 terços é a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Tá? Veja só. O numerador do expoente se tornou o expoente do radicando. O denominador do expoente tornou-se índice da raiz. Quem está por cima é quem fica por dentro. Quem está por baixo é quem fica por fora. Legal? Beleza? Então, expoente fracionário significa o quê? Que você tem uma raiz. Nós vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 5 elevado a 3 oitavos. Então isso aqui vai virar uma raiz de alguma coisa. Que coisa? Bom, esse 5 fica lá.
Quem fica por cima está por dentro. Quem fica por baixo está por fora. Prontinho, acabou. Está aí como se resolve um expoente fracionário. Então, vamos fazer um resumão geral das propriedades das potências. Esse resumão geral será extremamente importante, que é ele que deve ser usado para estudar o assunto. Portanto, vamos fechar as propriedades das potências. Muito bem. Vamos lá. Primeira propriedade. Produtos de potência de mesma base. Então, vamos lá. A elevado a m vezes A elevado a n. Ah, lá vem ele com letras. Sinto muito, mas as letras na matemática são extremamente importantes porque elas representam qualquer valor. Né? Elas representam qualquer valor. Eu não posso ficar dando exemplo numérico o tempo todo. Eu tenho aqui um produto de potências de mesma base. Conservo a base e somo os expoentes. Legal? Segunda propriedade. A elevado a m dividido por A elevado a n. Então agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Legal. Terceira propriedade. Potência de potência. A elevado a m elevado a n. Conservo a base e multiplico os expoentes. Quarta propriedade. Potência de produto. Potência de produto. A vezes B elevado a n é igual, né, se eu tenho aqui uma potência de produto, esse expoente pertence a todos os fatores. Então, A elevado a n vezes B elevado a n. Quinta propriedade, a potência de fração, A dividido por B elevado a n é igual a A elevado a n dividido por B elevado a n. E nós temos aqui também o expoente fracionário. A elevado a m dividido por n é igual a raiz de A elevado a m com o índice n, né? A raiz enésima de A elevado a m. Quem está por cima fica por dentro. Quem está por baixo fica por fora. Legal? Então, era isso que nós tínhamos que ver a respeito de potências. Façam exercícios, esgotem as possibilidades. Quanto mais exercícios você fizer, mais você vai dominar o assunto. Portanto, as listas de exercícios são extremamente importantes. Ficou com dúvida? Tem dúvida em algum problema que você não consegue resolver? Tem dúvida em alguma coisa que apareceu lá no seu colégio? Manda para mim. Inscreva-se na Piazza e mande as suas dúvidas. Legal? Fico aguardando você e aguardo também sugestões para outros assuntos, para outros temas nessas aulas. Valeu? Tchau, tchau.